Pensa assim, estamos ao vivo! Hoje meu querido Fábio tá com a gente. Opa, esse é o Kiko, esse é o Fábio. Fala, Fábio, tudo beleza? Direto E aí, de Los Nanai? Angeles. Tranquilidade? Tudo lindo. E hoje nós vamos ter Kiko Costa. Kiko Costa, editor, Opa. longa estrada. Fala, seu Kiko, direto da Austrália, Sydney da Austrália. Como anda, Kiko? Bom dia Brasil, bom dia Califórnia. Bom dia. Aqui transmitindo ao vivo direto de Sydney, na Austrália, onde são 9 da manhã de sexta-feira. Caraca. Vocês aí, que horas são agora na Califórnia? Aqui são 4 da tarde de quinta-feira. 8 da eu noite, vivo hora no de futuro. Brasília. O futuro é uma beleza, mas tá 13 graus no futuro, só para avisar. Aqui deve estar uns 36 graus. É muito pesado o frio aí, Kiko? Não, Sydney é meio como Porto Alegre. Então tem verões bem quentes e o inverno fica nisso. Eu acho que o mais frio que eu peguei aqui, desde que eu vim para cá, foi 3 graus. Assim, em Sydney, né? Saindo de Sydney já tem até neve, mas não é muito, é bem tranquilo. O inverno aqui é bem tranquilo. Eu tô de camiseta. Aqui o inverno é tipo São Paulo, né, Fábio? Aqui é bem seco, é. né, cara? Não chove nunca, é impressionante, nunca chove. Mas Exatamente. o frio é um friozinho de madrugada de São Paulo, sabe? No Natal, assim, é um friozinho de São Paulo, não tem neve. Aquele que você acorda no meio da madrugada com frio. Não tem o espírito natalino aqui, sabe? Aquela coisa de neve e tal. Mas você escolheu a Califórnia por isso, né? Você escolheu. Eu não vou morar em Oregon, no meio do nada, lá Só pra comemorar. Só pra fazer anjo na neve, né? Você sabe o que os ingleses fazem aqui? Nada a ver com cinema. O Natal deles, obviamente, no inverno, tem muito inglês aqui, obviamente, e eles, como é frio em julho, eles comemoram o Natal em julho. Que beleza, hein? Chama Christmas in July. Eles vêm, eles vão, viajam, botam aquelas suéteres com tema natalino, árvore de Natal, trocam presente no meio de julho. Aí, ó, pensa assim, já expandindo seus conhecimentos. Vamos direto ao assunto. Cultura agora. inútil. Dicas culturais. É comigo mesmo. Não, é o mundo sendo conectado pelo cinema, Kiko Costa. Kiko, quantos anos de edição já? Bastante, hein, velho, nessa estrada aí. Já, eu comecei editando quando eu fui para a Melier. Eu estudei na Melier, fiz o curso de animação com você há muito tempo, há 2005, 2006. Mas engraçado que o que eu gostei mesmo foi editar. Eu tinha historinha, tudo, e depois vim para a Austrália estudar cinema, e editando profissionalmente mesmo, full time, tem 5 anos agora. E você tem editado no que aí? O que manda? Qual é o software que manda na Austrália? Em ambiente de TV e de broadcast é o Avid, sem dúvida. É o Avid? Não tem nada mais além do Avid. Eu não vejo em grandes produções, eu não vejo nada que não seja o Avid. Aqui também, cara. Aqui o Avid domina, não tem conversa, cara. Você até vê uns videomakers mexendo com Adobe e tudo, mas pra cinema... E é estranho, eu tive que mexer em alguns projetos, e eu fiquei meio indignado, assim, porque fazia uns 10 anos que eu não abri o Avid, e quando eu abri ele de novo, cara, era o mesmo software, velho. Não mudou nada, Era o mesmo software, exatamente. fiquei indignado, falei, como assim? 10 anos se passaram. E aí que eu vi a minha ignorância, né? Claro, né? Claro, é por isso que ele é tão usado no cinema hoje, porque os tiozão que edita, o pessoal que edita há anos, sabe? O cara não quer sentar num software e abrir uma versão nova e ver uma cara diferente. Ele quer, sabe, os montadores que... montador de Oscar e tal, esses caras, né? Eles querem ver o mesmo software. Eles não querem nem pensar em software. Eles querem pensar na montagem, eles querem que a ferramenta esteja ali pronta do jeito que eles precisam. E o Avid é o mesmo, né, cara? Durante todos esses anos não mudou nada. Então, aí que caiu a ficha dele, Rafael. Você que é um mané, né, cara? Na verdade, faz todo sentido a indústria tá travada. É que nem o Final Draft, né, pra script, e o Movie Magic Bullet e o Movie Magic Schedule pra budget e schedule, né? Você tem que pensar... Parece software do Word, já reparou, meu? O bagulho é tudo engessado, mas é porque exatamente é essa a ideia, né? Você tem que pensar que o tempo que você tem você tem muito pouco tempo para entregar um produto. Então não tem, vamos mudar e todo mundo vamos para o Premiere ou vamos para o Final Cut. Não dá tempo. Então eles têm que ser alguma coisa que é confiável,
vai entregar o que você precisa, e é rápido, e o Avid não tem jeito, o Avid desse jeito. A infraestrutura que o Avid, não só o programa, mas a infraestrutura que o Avid tem de servidores, tudo é imbatível. É um saco de usar, desculpa o inglês, é ruim de usar, mas ele é o que é. E o Kiko, vamos abrir a cortina aí, cara. Conta um pouco do seu processo de edição. O que acontece quando chega o material para você? Como é que você pensa o processo? Como é que você desenvolve os seus trabalhos, cara? Então, eu vou primeiro fazer um apanhado aqui. Eu não estou em cinema, eu estou fazendo televisão e, basicamente, eu tenho feito muito documentário factual, docs e reality TV. Então, é um pouco diferente do cinema, do cinema que eu digo do conteúdo com script, né? Ele é mais... A gente filma e o que acontece, vai ter alguém no campo fazendo notas, fazendo perguntas para as pessoas que eles estão entrevistando ou para os participantes. Isso tudo depois é passado para a gente e aí vai um processo de 3 semanas até achar a história de um episódio. Mas, para pegar como exemplo, o programa que eu estava trabalhando agora, não sei se tem alguém aqui da Austrália assistindo a live, que chama um programa de reality chamado The Block, que ele é um programa de renovação. Então, eles compram um prédio inteiro, caindo aos pedaços, e reconstroem um prédio inteiro enquanto tem dezenas de câmeras filmando. Isso é filmado em Melbourne, são mais ou menos 14 câmeras filmando basicamente das 6 às 6. Então, vamos dizer, cada câmera gera aí 3, 4 horas de conteúdo. Esse conteúdo é ingested, né, importado dentro do Avid em Melbourne. A gente tem uma conexão de fibra aqui com Sydney, daí o material chega aqui para Sydney. Tem uma equipe esse ano foi menos, de 10 assistentes. Esses assistentes vão agrupar os microfones, que a gente tem mais de 25 microfones no location, mais as imagens, então eles agrupam tudo e aí entregam para o pós-produtor, que vai começar a assistir o material e bater junto com as notas que vieram do campo. E nesse meio tempo, quando eu começo a trabalhar, eu começo também a assistir esse material e eu tenho as minhas histórias, o produtor tem as histórias dele, a gente eventualmente senta, conversa e vê quais histórias que a gente vai montar um episódio. Então basicamente tem essa coisa meio documental mesmo, de rever o footage inteiro e, vamos traçar uma linha agora, vamos escrever um roteiro com base nesse material, né? Sem dúvida. Tem muito... Eu trabalhei em programas que que os produtores no campo, eles têm a mão deles, eles vão meio que tirar do participante ou do entrevistado o que eles querem, pensando numa história maior, e tem programas que a gente fica meio que observando o que está acontecendo e o drama vai vir naturalmente. A história vai vir naturalmente e que é o que, na verdade, eu gosto mais desse tipo do que... Se você está fazendo esse tipo de documentário, de programa, eu prefiro alguma coisa que você não se mete muito e você cria a história depois do que ficar tentando tirar de pessoas que não são profissionais a história que você quer contar. Cara, é bem a essência da montagem mesmo. Desculpa, Fábio, vai lá. Não, é que geralmente quando a gente vê esses programas de reality, assim, pelo menos eu sempre tive a impressão, por exemplo, quando você vê esses Masterchefs, assim, até esses de reconstrução aí, que parece que eles sempre gravam e depois gravam as entrevistas com o pessoal, né? E parece que essas entrevistas sempre tem algumas perguntas que, tipo, a pessoa que tava lá na hora que tava gravando viu uma situação e aí pergunta, mas naquela hora que aconteceu tal coisa, o que você achou e tal? Então, eu também sou editor e eu sempre imaginei que chega pro editor já meio pronto já. Eu queria saber como é que funciona, assim, ele já chega pra você, tipo, aqui vai ter que entrar uma ceninha que é assim desse jeito, ou não, você tem essa liberdade de poder pegar o material e criar? Não, as entrevistas funcionam basicamente no fim, usando 2 programas, um programa que provavelmente vocês viram aí, Bachelor in Paradise, que é um formato americano, mas então acontece, eles passam lá 3, 4 dias no lugar e depois desses 4 dias tem o que a gente chama de master interview,
entrevista principal. Que é basicamente isso que ele está falando. Tem o produtor, o entrevistador vai chegar, ele tem as notas do que aconteceu nos últimos 4 dias, ele vai pedir para a pessoa meio que comentar. Não, mas me fala, tal dia você, voltando para o programa de renovação, tal dia você precisou derrubar uma parede e teve que contratar uma britadeira para derrubar a parede. Me conta sobre isso. Sim. E aí, mas isso não significa que isso já tem um lugar fixo naquele episódio. O que a gente pede para o participante é que ele descreva como foi a experiência dele naqueles últimos dias e depois, assim, é absurdo, é coisa de 80% nunca passa nem perto de ir pro ar. Mas, Luque, o que você tá falando é um reality honesto, né? Eu não sei, você falou do Bachelor. Sim. Cara, tem muitos realities hoje em dia que são roteirizados antes. Porque assim, Sim, pelo total. que eu entendi, o que você falou, poderia ter o roteiro antes, que tem muitos realities que já vem com o roteiro antes, e as situações são forçadas para os atores os participantes já atuarem. Tem esse roteiro que você tá falando, é um roteiro que o cara já viu o material, ou até mesmo durante a filmagem ele já sacou que poderia levar o roteiro para essa direção. E tem o que você falou de criar histórias lá no final, já com o material tudo rodado, e você pirar no storytelling e fazer as conexões desse footage, né? O que você falou que você prefere é o último. Mas o que acontece também é o do meio, é o que você falou, né? Mas aqui no... Depende muito... os programas que eu tive a chance de trabalhar são... Desculpe interromper. Basicamente, é a segunda opção e a terceira. É alguém que assistiu, acompanhou e passa... E vai ter sempre uma manipulação. Você liga a câmera na frente de alguém, vai... Com certeza. Afinal, é pra dar show, né? É um programa, entretenimento, né? Quer fazer reality TV de verdade, você liga uma câmera na porta de casa, vai ser o programa mais chato do mundo, mas é realidade. Então vai ter sempre uma manipulação, porque você quer tirar aquela emoção da pessoa, você quer tirar... Não, mas eu digo, desculpa interromper, mas tem uma questão até ética aí, de como você vende o produto, né? E eu acho que, assim, você tem um roteiro antes feito, que nem... Cara, o Big Brother daqui eu tenho certeza que é roteirizado antes, cara. E eu tenho certeza que alguns são atores contratados só pra jogar lenha na fogueira, sabe? Porque é muito óbvio, assim, até a própria atuação dos caras é meio, sabe? Sei lá, quando eu quero assistir um reality de Survivor, sabe? Todos esses de sobrevivência aí. Teve um cara que foi desmascarado, né, cara? Que o cara ficava o dia inteiro na selva, depois ia dormir no hotel e voltava na manhã seguinte. Né? É mesmo? Foi. Enfim. Tem que ter uma certa... Talvez por ilusão minha, né, meu? Só debatendo a gente chega nisso, assim, em sentido de... Essa minha opinião não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que é um sopro no vento, né? Mas eu gostaria que os realities fossem honestos comigo e falassem que, olha, o segundo caso do roteiro ser escrito e as perguntas, que nem o Fábio falou, muitas das perguntas voltam, porque é muito fácil, é mais fácil você depois fazer as conexões, entrevistando as pessoas e tendo as respostas que você quer para poder emendar os episódios, do que ficar caçando no footage, no bruto lá, um momento que o cara olhou pro outro para criar um desentendimento. Então, o que eu digo tem uma certa ética, a gente como realizador tem uma certa ética aí, né, cara? Eu acho que a terceira opção é realmente você tá palpado no trabalho do montador, que é exatamente olhar o footage e tirar uma performance da onde não existia, de repente no momento, né, num entre takes ou numa reação de algum personagem, né? É o que você estava falando. Eu gostaria que é ilusão minha, mas eu gostaria que eles fossem assim, né? Mas na verdade não são, né? Mas se fosse assim, você ia estar assistindo o dia a dia das pessoas, não ia ser... Não ia dar audiência, né? Não ia dar audiência, não ia criar drama. Mas, por exemplo, em montagem, essa coisa de você, às vezes, tem lugares, eu não vou falar nomes, nada, mas tem lugares que você monta a frase. Caramba. Tem lugares que o produtor... E isso é fácil de você... Pra gente que tá montando, você sabe de longe. Cortou pra alguém, e aí o cara tá falando embaixo, é certeza que ele não falou aquela frase. Então, isso daí às vezes a gente manipula de tal forma que é literalmente, peraí, eu não quero que você fale isso, eu quero que você fale isso. Uhum. E aí, porque tem lugares que mesmo a pessoa não sabendo, e de novo, culturas diferentes, universos diferentes, a Austrália tem uma cultura muito forte de reality TV,
Os Estados Unidos eu sei que tem também, o Brasil, para falar a verdade, eu não sei, porque quando eu saí do Brasil só tinha o Big Brother. Acho que não tinha nem a Fazenda. Eu acho que deu uma esfriada, viu? A Fazenda sumiu. Na minha época era a Fazenda também, Big Brother, mas acho que sumiu. O que bomba agora é o Masterchef, né? O Masterchef eu acho que é o carro. O Masterchef é uma máquina no mundo inteiro, né? O Kiko, continuando na questão do reality, eu queria te perguntar também questão de tempo. Assim, por exemplo, quanto tempo demora para ser feito um programa nesse nível aí que você comentou, desse que você fez, assim, desde o momento que eles capturaram e aí chegou para você, e se eles te dão um tempo curto para você entregar esses programas, se é aquela coisa comum de prazo apertado, ou se você tem que também, aproveitando e emendando uma pergunta na outra, se já aconteceu de você estar fazendo o próximo programa enquanto está no ar o programa. Conta aí como que acontece. Tempo, você diz tempo para editar ou a produção inteira? Os dois. Então, varia um pouco do tamanho do programa, mas o último programa que eu trabalhei, que a gente começou a filmar. Eu não estava ainda. Quando eu comecei a trabalhar, a gente já tinha filmado, acho que 2 meses de conteúdo. Mas como a gente começou a filmar em janeiro e terminou em julho. Uhum. Foram 6 meses de filmagem. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em março e fui literalmente até sexta-feira passada, terminei. Caramba. Então, eu trabalhei em 3 episódios nesse tempo. São basicamente, você tem entre 4 e 5 semanas para fazer um episódio, dependendo da duração. Aqui, os episódios são 4 vezes por semana que o programa vai pro ar. Uhum. E então, durante a semana são episódios de 60 minutos, que são mais ou menos 47 minutos de conteúdo, e 60 com break. E os episódios de domingo são de 90 minutos, que dá mais ou menos entre 60 e 65 minutos de conteúdo, dependendo... Mas o episódio de final de semana é inédito? Sim, todos. São 4 vezes por semana. Dia, então, o bagulho tá no ar todo Caramba. dia. É de domingo a quarta. Ups. É de domingo a quarta. Mas o programa, ele começa esse domingo. Eu saí sábado passado, eu terminei sábado, sexta-feira passada eu terminei, a gente filmou, essa temporada são 50 episódios. E acho que a gente já tinha terminado 48 episódios. Então tem mais 2 episódios que ainda estão sendo feitos e vão ser feitos agora até o programa terminar. Mas então a coisa de casar ou não depende muito do programa que você está trabalhando, se o schedule casa com o TX, né, com o dia de vai para o ar ou não, ou se é um programa que você filma e vai passar lá longe. A melhor situação que eu tive foi o meu primeiro projeto aqui na Austrália, que foi para um documentário sobre o Brasil, para a Copa do Mundo, em 2013, pegando essa coisa de... E o que aconteceu, a gente filmou em 2013, entregou o projeto, acho que em julho de 2013, e só foi para o ar 1 mês antes da Copa do Mundo, em 2014. Caramba. Então aquele foi um sonho, né? Você tem 5 meses para filmar, você tem 5 meses para editar todo o programa, Era um programa curto, de 27 minutos, então era super tranquilo, uma câmera, aquilo foi uma delícia. Mas esses realities, normalmente você tem 4 semanas para entregar o episódio de 60 minutos e 5 a 6 semanas para entregar o de 90 minutos, dependendo do conteúdo. Uhum. Mas não é que você tem 4 semanas para fazer tudo. Basicamente, do jeito que a gente faz aqui, nesse programa especificamente, você tem 2 semanas para chegar num rough cut. Uhum. Daí a gente assiste esse rough cut com o produtor executivo, que é quem criou o programa, então ele conhece o programa de olho fechado, e daí ele tem as notas dele. A gente tem normalmente 1 semana para ter uma outra exibição, screening com ele de novo,
já com as modificações que ele pediu. E essas 2 semanas a gente não tem preocupação de música, não tem preocupação de pacing, construir o episódio, as histórias. Se não tá legal ainda, põe uma tela preta aqui, com um texto, aqui vai tal coisa, aqui vai cutaway, Deixa eu te interromper rapidinho aqui. 2 semanas para fazer esse RAF aí que você falou. Mas então, essas histórias podem ter durações diversas, é isso? Você não precisa fechar elas? Sim. As histórias... Você disse para entregar no Rough Cuts ou... para entregar no Rough Cuts a gente tem... Quando a gente vai passar, normalmente o episódio tá, sei lá, 5, 7 minutos acima do tempo ideal, e tem histórias que... Quando você está editando, às vezes você perde a noção do que tá na sua frente. Você acha, não, isso aqui tá bom. Aí você precisa de alguém que tá fresco, que não viu o material. Sim. E ele fala assim, não, isso daqui tá muito longo, isso aqui a gente não precisa. Aqui a gente pode... essa história é muito boa, vamos estender essa história. Então, não tem nada engessado nesse momento do Rough Cut. Como em filme, né? É aquela primeira montagem que você acha que tudo tá lindo e maravilhoso. Aí depois eles aprovam, e aí? Quanto tempo você tem para afinar isso? Depois do Rough Cut você tem entre 1 semana e 10 dias para fazer as modificações. Aí a gente passa de novo, tem uma exibição, o screening. Não sei se a terminologia não estiver batendo com um americano ou no Brasil, me corrijam. Não é uma projeçãozinha. Isso. Aí tem entre 1 semana e 10 dias para esse screening de novo com o produtor executivo, mas aí já tem que estar polido. Aí tem que estar bonito, com música, efeitos sonoros. Não pode ter espaço em lugar nenhum. Tem que estar perfeito. Ou já muito com os próximo 47 minutos. O mais próximo possível. Se estiver passando, 1 minuto. Porque às vezes, esse 1 minuto... só para terminar, depois você tem, vamos dizer que você tem 47 minutos, você entregou 48. Se o produtor executivo gostar, ele falou, porque depois disso tem uma exibição para os executivos da emissora. Os chefes do meu chefe, vamos dizer assim, né? Então, eu nem sento nessa exibição, eu não participo. É só ele que ele fala assim, a gente tem 2 exibições comigo, para que eu me apaixone pelo episódio e eu vendo peixe para os chefões da emissora. Porque não adianta editor estar lá, produtor, nessa hora é peixe grande conversando. Sim. Então, ele fala... E às vezes se passa 1 minuto, 30 segundos, ele fala assim, tá tão bom que eu vou negociar com eles esse tempo extra. Ô, louco. Legal. E vai sair dos comerciais? Olha... Não, atrasa o programa. Vai roubar o próximo programa. É que esse programa que eu tô, ele é um dos programas mais populares da Austrália. Aqui tem uma tipo de programas que vocês conhecem. O Bachelor, muito popular. E o Bachelorette, no variação. O Masterchef aqui é uma máquina extremamente popular. A Austrália, falando um pouco de cultura, a Austrália não era um país apaixonado por comida. Até o Masterchef aqui está com 11 temporadas. Quando eu mudei para cá, eles estavam passando a primeira temporada. Mas no Brasil parece que é um sucesso isso também, cara. Tem com criança, com idoso, é um sucesso, com cachorro. Não, mas o impacto que o Masterchef teve na Austrália não foi só televisivo. O país se apaixonou por comida. Passou a ter... Abriu a alta gastronomia para as pessoas. A alta gastronomia. Olha o Fábio, peraí, Fábio. Fala isso de novo, por favor. Abriu a alta gastronomia, rapaz. Que é termo profissional, entendeu? Não é qualquer coisa. Tá bonito. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Esse seu programa tá nas cabeças. Esse que você saiu a semana passada, é isso? E esse programa, o Masterchef é muito popular no verão e o nosso começa no inverno. Então o nosso começa agora, domingo, e vai basicamente até novembro, início de novembro. E aí na Austrália é pro projeto também, é isso? Sim, eu passo essa semana, eu tô de folga essa semana que vem eu começo em um que eu chamo de um filler, né? Eu só tenho 4 semanas aí para cobrir, porque eu tenho um contrato fechado começando no meio de setembro, que vai me levar até até fevereiro do ano que vem, eu acho, ou janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, como eu tinha essas 5 semanas aí para cobrir,
eu fechei um trabalho de 4 semanas no documentário, que eu só vou ajudar. Esse eu não vou nem editar. Eu só vou ajudar só para cobrir, porque é muito material também que eles estão lidando. E então eu vou ajudar por 4 semanas e depois eu vou para um outro documentário. E esse vai me levar aí uns 7 meses para fechar, para completar. Boa, Kiko. Pô, legal, cara. Alguma pergunta aí, Fábio? Eu tenho umas curiosidades ali das trincheiras. Mas se o Fábio tem uma pergunta, deixa ele na frente. Não, eu tenho mais uma só. A perguntinha que a gente sempre faz para todo mundo que tá fora do país, né? Como que é o mercado? Qual que é a diferença que você sente aí do mercado do brasileiro pro da Austrália, que é onde você tá? Ixi, agora aí vai ser difícil eu comparar com o mercado brasileiro de audiovisual, porque eu saí do Brasil para zerar. Uhum. O objetivo não era ficar aqui, aconteceu, mas boa, parabéns. Mas o Nani me conhece há muito tempo. Eu estudei com ele tudo. Eu era designer gráfico. Uhum. E eu adoro design gráfico, adoro design como um todo. Me ajuda muito no meu trabalho hoje em dia. Sim. Tipo, eu preciso fazer um gráfico. Eu não peço pro responsável de gráfico. Eu vou lá no After Effects, tudo eu faço o meu próprio gráfico e sim. Na maioria das vezes o pessoal vai ter que fazer um novo. Não, tá feito. Então, eu não tenho como comparar o mercado brasileiro com o mercado australiano, mas o que eu imagino, e aí talvez vocês possam me corrigir, alguém que esteja no Brasil possa mandar uma mensagem aí, eu acho que o mercado brasileiro deve ser muito maior que o mercado australiano. Jura? Em questão de televisão, você disse? Em questão de televisão, em questão de cinema, eu acho que o mercado australiano é semelhante ao mercado brasileiro. Uhum. Os 80 filmes na verdade, ano, né? Tá aquecendo. O mercado australiano tá aquecendo. Quando eu cheguei aqui, o dólar australiano estava muito forte. Uhum. Tava em paridade com o dólar americano. Então, na produção americana, não vai mandar metade da equipe para o outro lado do mundo, um país caro, que a Austrália é um país caro, vai para gastar em dólar australiano, manda para o Canadá, manda para a Irlanda, manda para... que é mais, a logística é mais fácil do que mandar aqui para a Austrália. Mas o dólar australiano baixou, ele está agora mais ou menos 70 centavos de dólar americano, a cotação um pouco eles fazem invertido, então eu nunca sei como é que faz isso pro real, mas vale, só para botar em termos de real, o dólar australiano vale R$2,50. Uhum. É 30% mais barato filmar na Austrália. E você tem visto produção aí? O Mad Max 2 e 3 aí, tá todo vapor. Então, eu acho que o Mad Max não vai vir outro, porque aquele foi na minha opinião. Já tô em conversas, Kiko, você tá por fora. Hollywood Reporter, meu. Aqui os caras não sabem de tudo, aqui já tá rolando. Direto do TMZ. Mas aí é que tá. O Mad Max não foi filmado aqui. O Mad Max foi filmado na Tunísia. Eu acho que era pra ser aí, né? E acabou que não rolou. Eu tenho uma história interessante com o Mad Max, que eu juro que não é mentira. Mas eu não tenho nada... Quando eu tava na escola de cinema, eu tive a chance de trabalhar num longa-metragem aqui, no departamento de arte. Era uma produção pequena, só que tinha os melhores nomes da produção cinematográfica na Austrália. Então, o primeiro assistente de direção era um cara chamado P.J. Volton, que foi ser o primeiro assistente de direção do Fury Road. E o meu chefe do departamento de arte era um cara chamado Colin Gibson. Uhum. Que ele era... E ele falou, eu estou fazendo esse projeto aqui porque eu estou esperando para começar a trabalhar no meu próximo projeto. Qual é o seu próximo projeto, Mr. Gibson? Mad Max. Foi tudo construído. Eu fui na oficina, no workshop, que eles estavam construindo, como ele falou, era tudo para ter sido filmado aqui. Então, os carros, tudo aquilo foi construído aqui na Austrália, aqui em Sydney. Eu vi aquele tanque, espetacular. E tudo funciona. Que louco. Eles tinham engenheiros lá, mecânicos, botando o motor V8 naquelas coisas malucas, tudo funcionava. Mas o que aconteceu? Eles iam filmar num lugar chamado Broken Hill, que é onde eles filmaram o Mad Max original, que normalmente é seco. A Austrália, 80% do país é basicamente inabitável.
Caramba. Então eles iam filmar em Broken Hill, mesma locação, não sei o que lá, ia ser espetacular. Não foi que choveu Aí, lá? é isso mesmo que aconteceu. Quando eles foram fazer o Wrecking, né, eles foram ver a locação, tinha chovido, tava tudo verde, tudo lindo. E aí, toca arrumar outro lugar para filmar, eles se mandaram pra África. Pô, animal, hein? Boa história essa, hein, Kiko? Tava guardando essa, poxa? Tava escondendo? Não, se você quiser que eu continue nas coisas que eu juro que é verdade, eu ia ser estagiário. Kiko. Eu ia ser estagiário no Fury Road e não aconteceu. Opa, essa é boa também, hein? Eu quero saber um negócio, Kiko. Você vai duplicando o seu timeline também, assim, tipo, de 10 em 10 minutos, só pra ter backup de tudo? Sim. Você também tem uma pastinha, Você também tem uma pastinha maluca chamada Acho que eu vou precisar, que você vai jogando tudo lá dentro, assim, pra que se precisar... A minha chama Stuff. A minha pastinha chama Stuff. KC Stuff. Eu vou jogando as coisas lá. Isso daqui é um olhar interessante, isso daqui é um momento interessante. Às vezes eu tô ouvindo a música no Spotify, essa música aqui pode ser boa. Você joga no timeline e fica editando com ela pra ter umas ideias de timing? Eu prefiro editar a imagem e botar a música depois e fazer o ajuste depois. Isso já voltou contra mim algumas vezes, porque como é um programa que às vezes é melhor você botar uma música e montar em cima da música, mas eu acho que pra mim eu prefiro fazer a história e depois botar a música e fazer os ajustes para bater com a música, porque senão eu não quero que a música dirija a história, eu quero que a música ajude a história. Uhum. Então, para mim, se ela funcionar sem música, eu tô feliz. Faz sentido. O que mais, Fabio? Eu tô feliz, cara. Tem alguma pergunta? Na real, aqui que você comentou lá atrás, né, que como você tem a experiência de designer, né, quando você precisa fazer um gráfico, você já pega e já faz, e quando os caras vão ver, você já fez, né? Uhum. Uma coisa que eu percebo aqui no mercado dos Estados Unidos é que as coisas são bem separadas. Isso a gente até já conversou, né, Anani? Que assim, o cara ele faz uma coisa, ele pega e ele só faz aquilo ali. E geralmente quando a gente vai conversar com o pessoal brasileiro assim, né, a gente tem essa mania, esse costume de que a gente faz um pouquinho de tudo, né? A gente sempre é conhecido como faz tudo. Eu queria saber se isso daí pelo que você falou, parece que sim, né? Mas parece que já é um diferencial, né? Pra você aí na onde você trabalha, né? Eu acho que aqui deve ser meio do caminho entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como tem os unions, né? Os sindicatos são muito fortes na indústria cinematográfica. É aquela coisa, você vai no set, se a sua função é mexer tripé, você não vai fazer outra coisa. Uhum. Você vai ficar lá tomando café. Uma vez eu estava num filme e tinha uma pessoa responsável, sei lá, alguém responsável pelo dinheiro. Ela olhando assim na locação, ela falava assim, mas como tem gente sem fazer nada, né? Aí o diretor tocou ela falou assim, é eles que fazem o filme ficar bonito, então se fosse só eu sozinho não ia dar certo. Mas aqui acho que na indústria cinematográfica vai ser muito assim, você tem uma função, essa é a sua função. E isso é até no sentido de para fazer direito, não tentar, se você tenta fazer um pouquinho de aqui e ali, pode dar problema. Então faça principalmente no set. Aí, na pós-produção eu sinto que é mais flexível. Se você tem algum conhecimento, sim. Compartilha. O engraçado, eu vim do design para produção de TV aqui. O que eu acho legal é que na indústria de TV e de cinema, em pós-produção, é que às vezes as pessoas, assim, a gente sabe, as horas são longas, sim, estressante, cada 4 semanas você está sendo basicamente julgado pelo seu trabalho, você fez um episódio muito bom há 8 semanas atrás, mas se seu último não foi bom... já era. Então, o que acontece, tem muito compartilhamento de knowledge, sabe, de informação. Uhum. Porque a brincadeira que fala assim, eu quero compartilhar isso, que eu quero ir para casa cedo, ver meu filho. Então, existe essa colaboração em pós-produção, em TV, que se alguém pede para mim, que você me ajuda a fazer esse gráfico, eu vou lá e ajudo.
Não Legal. vai. Se eu tô tranquilo, óbvio, existe uma flexibilidade. Você diz, pô, você tá cheio de coisa para fazer, não dá para ajudar. Desculpa. Então existe uma. Mas eu não vejo. Tem pessoas e pessoas. Eu sou novo na indústria, relativamente novo na indústria. Não, relativamente não, sou novo na indústria. Eu trabalho com pessoas que têm 25 anos 30 anos de experiência em edição. Um dos editores que trabalha comigo, ele falou assim, não, quando eu tinha sua idade, ele deve ter uns 60 anos agora, quando eu tinha sua idade, eu estava editando music video do Midnight Oil. O Nani me conhece, ele sabe que eu sou um fã do Midnight Oil, então eu fiquei assim, me conte tudo. Mas eu acho que como eu estou chegando, e se eu tenho alguma coisa a contribuir, eu não vou ficar guardando. Legal. É pra isso tá o Pensacine aí, ó. Pra você dar um share nas suas histórias aí, todo mundo aprender com as suas experiências. Eu acho que se você sabe alguma coisa, compartilha, fala. Olha, descobri tal coisa. Você falou que desculpa interromper, do sindicato é verdade. Aqui as coisas são bem engessadas. Então, às vezes, a pessoa até quer te ajudar, mas é que se ela fizer alguma coisa e der errado, é o que você falou, sabe? Dá muito problema isso. Então, as pessoas ficam engessadas, cada um na sua área mesmo, né? Aqui tem sindicato. Aqui tem, e eles... Eu não faço parte do sindicato de produção audiovisual aqui. Não discordo de ter sindicato. Eu acho que algumas coisas é interessante você ter. Não vou entrar nessa discussão, né? Mas aqui aqui é bem forte, cara. Aqui é bem forte. A briga de produção e sindicato tem limites. É bem forte, cara. Tem limites o quanto que o sindicato deve se meter ou não, porque ele não sabe a realidade de cada produção. Não adianta você tratar o Star Wars do mesmo jeito que você vai tratar uma produção de $500 milhão. Mas é aquilo também, viu, Kiko? O que a América me ensinou, cara. Tudo tem uma razão pra ter, sabe? Pra existir. Os sindicatos aqui também protegem porque, teve muito produtor que aprontou muito, cara. Que usou muito. Sem dúvida. E bagunçou muito, entendeu? Então os caras tiveram que criar pra também segurar, puxar o freio de mão e controlar um pouco. Senão vira bagunça, cara. Pra você ter uma ideia. Você tem uma lei no qual você tem horários pra comer, cara. Puta coisa simples. Mas por que tem essa lei? Porque tinha produção que não respeitava, cara. Deixava os caras trabalhar sem se alimentar direito, enfim, sem ter break pra comer. Então por isso que tem a lei, porque alguém foi lá na primeira e abusou, entendeu? Então é chato, é super over. Não, eu concordo com tudo isso daí. Eu tô na mesma página que você. Né? Não é à toa, né? Eu concordo. Eu acho que tem que existir esse tipo, alguém para fiscalizar, porque é uma indústria que é movida a paixão. Cara. É diferente do Brasil, às vezes, que se mistura muito com a paixão, com o prazer, mas a gente pode esquecer isso não, cara. Uma indústria, tem muita gente fazendo muito dinheiro e até se aproveitando, né? Tem muita gente se aproveitando de outras pessoas também para fazer esse dinheiro, então... Se aproveitando de quem vive da paixão, né? Exatamente. Eles pegam alguém que tem aquele tesão por fazer cinema, fazer TV, fazer comercial, filmar casamento, tudo que envolve uma câmera. E aí vai alguém que tem... peraí, eu vou aproveitar que esse daí não se importa em trabalhar por garrafa de vinho. Tem uma história curiosa, se você quiser garrafa de vinho, eu tenho uma curiosa. Tá? A gente tá estourando no horário. Eu ia até perguntar pro Fábio. Fábio, tem mais alguma pergunta para fechar aí? Não, só ouvir a história do vinho aí. Então fecha com a história do vinho, Kiko. A história do vinho é essa história de você saber se vender. Não trabalhe por vinho. Uma vez eu trabalhei, quando era estudante de cinema, eu fui trabalhar num filme e não tinha dinheiro. E o produtor era dono de uma vinícola. Aí eu ganhei 6 garrafas de vinho. Beleza. Estudante de cinema, beleza, vai fundo. Né? Bebeu na hora as garrafas de vinho. Na hora. Mas você vai aprender, você vai trabalhar com gente que tem experiência. Nesse momento, eu acho ótimo. Acho que uns 2 anos depois, eu já na indústria... com o pé na indústria mesmo, eu recebo uma ligação do mesmo produtor, Kiko, não sei o que lá, tem um filme aqui, eu queria que você trabalhasse mais, a gente tá sem dinheiro, não sei o que lá. Aí eu falei, então, o negócio é o seguinte, o meu weekly rate é esse daqui. Nunca mais me ligou. Então, e às vezes você tem por taças por semana são essas. Eu falei, então, minha filha, não dá mais pra... Você, quando você tá aprendendo, mete ficha, faz um bico aqui. Bico, né, cara?
mas até porque é legal, é muito legal. Uhum. Eu sinto uma Não, falta e de cá estar, entre às nós, vezes... gera network, né, cara? Gera contato, você aprende muito também. Às vezes você aprende muita coisa no set que ninguém não quer parar pra te ensinar, cara. Que só estando ali camelando mesmo é que você aprende, né? Então tem um outro lado da moeda, né? É verdade. Sem dúvida. Mas depois que você conseguir, escolha muito bem os seus projetos. Não trabalhe sempre por vinho, até porque beba com responsabilidade, né? Kiko Costa, direto da Austrália. Kiko, muito obrigado, Boa. cara, pelo seu tempo, pela sua paciência aí, se disponibilizar para bater esse papo com a gente. Tomara que você tenha gostado e possa voltar mais vezes aí. Foi um prazer. Casando os nossos fusos horários que não são fáceis, eu tô aqui sempre que quiser, eu tô aqui para ajudar. Espero que o pessoal tenha gostado, porque foi uma coisa, eu sei que é diferente de cinema, mas uma vez perguntaram para mim, por que você está trabalhando com um reality show? Eu falei, porque eu amo o processo. O processo é bem parecido, né? O processo é parecido. Então, se você tem a chance de trabalhar full time fazendo o que você gosta, o resto é lucro. Edição é edição, né, cara? E é uma experiência que depois, puta, sempre volta, cara. É um bumerangue, cara. Qualquer coisa que você até... Eu fico brincando com os amigos aí, meu. Fazer evento, fazer casamento, tudo volta, cara. Uma hora tudo isso volta. Enfim. E você, Fabio? Tudo tranquilo, meu velho? Tudo certo. Muito obrigado aí, Kiko. Valeu. Estamos aí. Até a próxima. Vamos se falar. Até a próxima. Então. Valeu, galera. Abração. Até mais. Falou.